Hoje nós vamos conversar sobre esse tema tão importante, que é resgatando a centralidade da Bíblia na construção da espiritualidade cristã. Nada supera a palavra de Deus quando ela vem ao nosso encontro e fala aos nossos corações. Quando eu falo a palavra Bíblia, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente, rapidamente assim? O que será que vem na cabeça da gente? Será que vem aquela imagem daquela bibliona aberta na casa da avó, aberta no Salmo 23? Será, Tony? Será que vem aquela imagem de um livro, que é um livro velho, já ultrapassado? Talvez até venha a imagem de que a Bíblia é sim um livro bacana, que traz algumas dicas legais para o dia a dia, mas nada mais do que isso, como tantos outros livros que se encontram aí nas livrarias. Ou ainda, talvez a Bíblia seja um passatempo, algo que a gente pode ler quando a gente não tem nada para fazer, na fila do banco, no quarto de hotel, enfim. Eu sei que a Bíblia ela é um conjunto de livros. Esse livro aqui, ela é uma compilação de vários livros, 66 livros que estão aqui dentro, praticamente uma biblioteca ambulante. E assim, muita coisa boa para a gente extrair, muita coisa boa para a gente aprender, né? E talvez você já tenha lido ela inteira, talvez você tenha lido pelo menos um pedaço, um trechinho, ouvido alguém ler um trecho dela. Ela está na boca de tanta gente por aí, inclusive de políticos, ativistas, professores, jornalistas, ateus e até pastores. E como pastor, então, gostaria de propor para que nesses próximos minutos a gente olhasse para ela, para a Bíblia, e tentasse encontrar ali algo que fosse valioso, precioso para a nossa caminhada, para a nossa vida, para a nossa fé. Caminhando, então, esse é o nosso tema, resgatando a centralidade da Bíblia na construção da espiritualidade cristã. E a gente usou esse tema, Bible Maps, não para fazer bonito, né? Falar, a gente sabe falar inglês. Não, isso a gente usou para fazer uma conexão com algo que a gente usa muito hoje no dia a dia, que é o GPS, que são os mapas nos aplicativos que nos levam a lugares onde a gente não sabe ir, mostra o caminho que a gente não conhece. E nada mais é a Bíblia do que o GPS de Deus. Então, olhando para a Bíblia como um GPS que nos orienta pelo caminho certo, e é por isso que a gente deve resgatá-la como algo fundamental na nossa vida, para a nossa jornada, para que a gente possa instalar esse aplicativo no nosso coração, na nossa vida. A gente precisa reconhecer então, entender e reconhecer a sua importância e aí tomar uma decisão de ouvir. Porque quando a gente ouve a instrução do GPS, mas resolve fazer outro caminho, geralmente a gente se dá mal, não é? Eu pelo menos assim, não, eu já conheço, eu vou fazer um outro trajeto. Me perco facilmente. Carl Jaspers, hoje, dia 23 de fevereiro, seria o aniversário dele se ele estivesse vivo. Nasceu em 1883 e morreu em 26 de fevereiro de 1969. Agnóstico, filósofo, filho de protestantes, escreveu muita coisa, é considerado um dos pais, um dos fundadores do existencialismo. E na sua obra Introdução ao Pensamento Filosófico, ele fala algo sobre os 10 mandamentos. Curioso, como um filho de protestantes, muito provavelmente ouviu por muito tempo histórias bíblicas e aquilo ficou no coração e na mente dele. Olha o que ele diz: maravilha de simplicidade, clareza e profundidade para todos os tempos. O conteúdo dos 10 mandamentos é de uma só vez revelado e capaz de convencer o homem enquanto homem.
falam a conveniência através da razão. Levantam-se por sobre a paixão, a violência, o instinto, o capricho, dando-lhes obediência. O homem concretiza sua liberdade existencial. Na página anterior a essa, nesse livro, ele fala que Deus libertou o povo hebreu da escravidão no Egito e entregou a eles os 10 mandamentos, que seriam as palavras de liberdade, palavras capazes de trazerem luz ao ser humano, para que o homem, como ele diz aí nesse trecho, consiga ter clareza de que o homem é humano, e por humano que é falho, é pecador, carente de um Deus gracioso e misericordioso, que é o nosso Deus. Sim, a verdade é isso aí. A verdade, a palavra de Deus é a verdade que liberta e tem capacidade de gerar transformação de dentro para fora, de separar, como está escrito lá em Hebreus, juntas e medulas. É uma palavra poderosa. Mas para isso, a gente tem que abri-la. A gente tem que degustar dessa palavra. E é essa a proposta que a gente tem aqui nessa noite. A Bíblia, ela começa num formato bem diferente do que a gente está acostumado. Inclusive, a palavra Bíblia vem do grego, que significa rolo ou livro, diminutivo biblos, que significa papiro, que é onde a Bíblia inicialmente foi registrada, escrita. Com o passar do tempo, vieram os pergaminhos, e a Bíblia continuou sendo registrada, Deus inspirando por meio do seu Santo Espírito, homens que Ele escolheu para registrarem a sua vontade, o seu querer. Até que chegaram as versões impressas, que a gente gosta de ter na mão para ler. Eu gosto bastante, lá nos grupos pequenos onde eu participo, tem várias pessoas que ainda levam a Bíblia de papel e falam, não, eu prefiro, mesmo que tenha que comprar uma letra gigante, eu prefiro continuar com a minha Bíblia de papel. Mas há a opção hoje, como eu falei há pouco na liturgia, ainda da versão digital. A Bíblia na palma da nossa mão, num aplicativo, no celular, no tablet, com várias funções, muitas possibilidades. E é um recurso muito bom quando a gente esquece a Bíblia, por exemplo, né? Eu esqueci minha Bíblia agora. Tem no celular. Que versão que você está lendo mesmo, né? A gente no grupo pequeno fica nessa discussão. Que versão é essa? Vamos ler todo mundo na mesma versão? Então abre no celular e assim a coisa caminha. Então vamos lá, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, ou ligar a nossa Bíblia, ou reiniciar ela aí, para ler um pouquinho e ver como a gente pode resgatar a centralidade dela na nossa caminhada, como discípulos e discípulas de Cristo, que somos. Neemias capítulo 8, lá no Antigo Testamento, na nova versão transformadora que eu escolhi para a gente ler, mas se você tiver com outra aí não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito. Nesse momento da história, os judeus que haviam retornado da Babilônia estavam vivendo ali ao redor de Jerusalém. Poucos em Jerusalém, a maioria no entorno. Já fazia quase um século que eles tinham saído do exílio, mas eles ainda não tinham voltado para Jerusalém, que estava com seus muros, suas portas destruídas. E assim, esse era o contexto onde eles viviam, misturando-se ali com os povos vizinhos, com pessoas de outras crenças, de outras culturas, distantes daquilo que Deus tinha planejado para eles, mais uma vez. E Deus levanta então Neemias como aquele que reconstruiria as muralhas e as portas da cidade, mas também reconstruiria a fé daquele povo, junto com Esdras, trazendo a palavra de Deus ao centro. E é nesse momento da história que a gente está. Acompanhe. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente da Porta das Águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel.
Os israelitas tinham se reunido ali naquele momento, com um propósito, um só propósito, diz o texto: ler, ouvir a palavra de Deus. Eles tinham a certeza de que aquela palavra era dada por Deus, a lei que tinha sido entregue a Moisés, palavras do próprio Deus, palavras de vida, de instrução. E é assim que eles se reúnem para ouvir essa palavra depois de tanto tempo distantes dela. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Reparem, homens, mulheres e crianças com capacidade de compreensão. A Bíblia é para todos, para todas, inclusive crianças. Às vezes a gente subestima as nossas crianças. Eu já dei muita aula para criança e sempre fiquei muito surpreso, muito boquiaberto, como elas têm capacidade de entender o que a gente fala, de absorver as histórias e de contá-las depois, às vezes a maioria das vezes, muito melhor do que a gente, inclusive. Eu vejo isso em casa, vejo aqui no Camp Kids. Essa semana, conversando com uma mãe de uma criança aqui da comunidade, ela me contou que o filho, que tem 4 para 5 anos, num momento de aflição, ela ouviu ele falando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu aposto que tem uns 10 post-its com esse texto aqui, no mínimo 10. A gente subestima a capacidade das crianças de aprenderem o que a gente pode ensinar. Não foi isso que aconteceu com o Karl Jaspers, um filho de protestantes que se tornou agnóstico, filósofo, mas que quando vai escrever um livro sobre filosofia, o que ele cita? O Antigo Testamento. E fala que os 10 mandamentos são palavras de vida, palavras de liberdade. E essa é a promessa, inclusive. A Bíblia fala que quando nós ensinamos os nossos filhos a palavra do Senhor, eles vão lembrar dessa palavra ainda quando eles forem velhos. Está aí o seu Jaime hoje comprovando, né, seu Jaime? Anos e anos ensinando o caminho ao Jairo. Valeu a pena. Tem valido a pena. Vale a pena. Verso 3: ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Veja que impressionante, do amanhecer ao meio-dia, quase 6 horas ouvindo com atenção, sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook, sem conversas paralelas, 6 horas. Pensa o que daria para fazer em 6 horas. Se você acordar às 6 da manhã, caminhar, correr, fazer seu exercício, depois voltar para casa, tomar um banho, comer alguma coisa, sair, trabalhar, escutar música, conversar com amigos, voltar para casa, almoçar, tirar um cochilo, e ainda talvez sobre tempo. 6 horas, é bastante tempo, é muito tempo. Para nós é quase que inconcebível tirar 6 horas para ouvir alguém falar sobre a Bíblia. Se a palestra dura mais que 50 minutos, a gente já começa a se coçar na cadeira, não é verdade? Sai para beber água, sai para ir no banheiro, vira para cá, vira para lá. Às vezes até tira uns cochilos. Eu vejo tudo daqui. Mas olhe o que vem a seguir, que é surpreendente. Se você está pensando em tirar um cochilo agora, espera, segura aí. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo. Quando o viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Imagina essa cena. Esdras chega com o livro da lei e de repente aquele povo se levanta. O povo fica em pé enquanto Esdras abre a Bíblia.
Minha gente, de pé, 6 horas debaixo do sol, e o povo nem piscava. Às vezes a gente reclama de meia horinha em pé, em algum lugar. Isso me faz lembrar, inclusive, no dia que eu fui descobrir se eu ia servir o exército ou não, lá em Santa Cruz do Rio Pardo. E ficamos debaixo do sol umas 2 horas, 2h30 mais ou menos. Puro trote dos veteranos com a gente, sem beber água, naquele sol ardido. Eu fiquei um pimentão, né, porque não passei protetor solar. Mas eu lembro da sensação de sede, de cansaço, de inquietação naquele dia. Doido para ir para casa. E o povo ficou aqui, de pé, debaixo do sol, sem reclamar, boquiaberto, atento, por 6 horas. Pode isso? Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse: amém, amém, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Quando Esdras convoca o povo a clamar em louvor a Deus, o povo responde com aquele amém forte. O povo grita com as mãos estendidas. Eu imagino num estádio de futebol, como aconteceu algumas semanas atrás, num evento chamado Descend, sobre evangelismo. A gente assim, louvando e festejando e bradando, porque a gente está ouvindo a palavra de Deus, Deus falando com a gente, como se a gente tivesse visto o Brasil fazer um gol na Alemanha. 7, vai. Amém! Com as mãos erguidas, empolgados com a palavra de Deus. Mas o povo não fica na euforia, porque não era euforia, não. Era algo genuíno. E depois o texto diz: com o rosto no chão, humilhados, sentindo o impacto dessa palavra no coração, adoraram a Deus, reconhecendo: só o Senhor é Deus. Nós estamos afastados do Senhor, nós estamos perdendo tempo. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. E a explicação aqui, com muita clareza, gerou entendimento. E o entendimento desceu da mente para o coração, e eles reconheceram seus pecados e choraram. Vejam. Então o governador Neemias, o sacerdote e escribas Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E alguns de nós podiam dizer: está chorando porque o pé está doendo, né? 6 horas em pé, chorando porque falava: esse negócio não vai acabar nunca. 6 horas. Esse é o nosso pensamento pós-moderno, que tem pressa, ansioso para ver logo o final. Não, eles estavam lamentando, reconhecendo o tempo perdido, o quanto eles estavam arrependidos, porque compreenderam, ao ouvir a palavra, a leitura e a explicação, enxergaram seus pecados. Quantas vezes você já chorou lendo a Bíblia? Quanto tempo faz que você e eu não lemos demoradamente a palavra de Deus e nos prostramos e choramos e adoramos e lamentamos os nossos pecados? O povo ouviu a lei e reconheceu que havia abandonado os mandamentos. Sim, Deus, o Senhor disse: não terás outros deuses diante de mim. E nós adoramos outros deuses, criamos ídolos no nosso coração,
transformamos pessoas em ídolos, coisas materiais em ídolos, títulos acadêmicos em ídolos. Nos perdoa. O adultério já é algo comum entre nós. A mentira no trabalho, na universidade, em casa, a inveja do que o outro conquistou. Isso tem ocupado os nossos corações, os nossos filhos, que nós deveríamos ter ensinado a te amar e a amar a tua lei, a tua palavra, estão perdidos, e a culpa é nossa. Eles não honram os pais como o Senhor ordena, e a culpa é nossa. Somos assassinos de mão cheia. Não te buscamos mais. Tratamos os nossos funcionários mal, os refugiados, mas nós estamos arrependidos. Transforma, Senhor, o nosso coração. E Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao Senhor, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é sua força. Neemias faz algo surpreendente aqui. Ele diz: vamos parar de chorar e de lamentar, porque agora é um tempo de festa. Festa estabelecida na cultura do nosso povo, para lembrar do tempo em que a gente vivia em cabanas, as festas das cabanas, e assim lembrar o que o Senhor fez por nós enquanto estávamos no deserto. Alegria, porque a palavra está no centro novamente. O Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor não desistiu da gente. E essa palavra é a base da nossa fé, sim. A palavra reavivou a nossa fé. Ela tem esse poder. Fechada num canto da sala, não. Mas quando é lida, quando é estudada, quando é degustada, ela transforma mentes e corações pecaminosas em mentes e corações que querem honrar e obedecer ao Senhor. E isso é graça de Deus, presente que Ele nos dá. A sua palavra é um presente que Ele nos dá. E Ele diz: vamos celebrar a alegria que vem do Senhor pela salvação que Ele nos dá. Essa alegria é a nossa força, é a que nos faz levantar de manhã e continuar vivendo, e não só sobrevivendo, vivendo. Os levitas também acalmaram o povo dizendo: aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. A palavra gera um impacto, gera resultados, gera ações. O arrependimento deve nos levar a nos aproximarmos mais da sua palavra, da sua vontade, e deve gerar mesmo novas atitudes. Ao sair daqui hoje, talvez você possa sair para celebrar, inclusive, isso. Convidar alguém para jantar, comer uma pizza, comemorar que nós ouvimos a palavra de Deus e ela voltou, ou foi recolocada, ou foi colocada no centro da nossa vida. O Salmo 1 diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. A gente tem tempo para tanta coisa durante o dia, durante a semana. Por que não priorizar um tempo para degustar, para nos alimentarmos, nos nutrirmos dessa palavra que é a fonte de toda a vida, de todo o conhecimento? João ainda diz no capítulo 1, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus.
Ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía vida e sua vida trouxe luz a todos. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Jesus é a palavra encarnada, Ele é o caminho, Ele nos aponta o caminho, porque Ele é o próprio caminho, por meio da palavra que se torna uma pessoa, e Ele vem para que fosse possível mesmo a gente se tornar de novo amigo e amiga de Deus, nos conectando ao Deus Criador, nos dando a possibilidade de vida abundante, vida plena, cheia de graça, cheia da verdade e da vida eterna. Assim, quando a Bíblia é o centro em nossas vidas, nós compreendemos a vontade de Deus. Sim, quando ela volta a ser o centro, nós voltamos a nos conectar com Deus Criador, ouvir a sua voz, e assim compreendemos a sua vontade. Nós compreendemos, e essa compreensão desce da mente para o coração, e a consequência é arrependimento. Nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados. Louvamos a Deus com gratidão pela salvação e pela oportunidade de uma nova vida. E nos comprometemos com o Senhor de uma maneira diferente. Tim Keller, pastor presbiteriano em Nova York, diz: o Evangelho da graça de Deus não força o coração para que se encaixe a um novo molde. Ele o derrete e o refaz em um novo formato. O Evangelho tem esse poder. A palavra que se fez carne, a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, que veio para morrer em nosso lugar e pagar a nossa dívida, é algo que nos derrete, mas não nos deixa esparramado, nos remolda, nos refaz num novo formato. Assista esse vídeo que vai passar agora é um desafio para nós, nessa direção de nos comprometermos com a palavra e de sermos bênção e derramarmos essa palavra na vida de outras pessoas também. Não tem como começar a falar da palavra de Deus, da Bíblia, depois que o Túlio falou tudo isso, e não tem como não falar do que ela representa na minha vida. Eu, desde pequeno, fui criado em escola católica. Meus pais, desde os 4 anos, me colocaram em escola católica. E é uma família assim que a religião era importante. A religião é importante. E me colocaram desde os 4 anos, fui até o colégio praticamente, numa escola de freiras. E eu tinha o contato, fiz toda, catecismo, servi a igreja.
O catecismo tem uma coisa assim que chama muita atenção, porque é o primeiro contato, depois que a gente aprende a ler, né? E a gente tem aquela obrigação de fazer o catecismo. Quem é católico sabe disso. Mas tudo isso mudou quando, há mais ou menos 25 anos atrás, uma namorada... Agora eu preciso falar quem é a minha namorada, porque de manhã eu esqueci de falar quem era essa minha namorada, e o pessoal ficou assim, quem era a minha namorada? Há 25 anos atrás, minha namorada era Elci. E ela, no primeiro mês, vamos dizer assim, ela me deu um presente. E ela me deu uma Bíblia de presente, né? E aquela Bíblia, para mim, é como... Foi uma outra Bíblia que eu tinha ganho, várias Bíblias. Na minha casa tem aquela Bíblia que o Túlio falou, ficava aberto lá, bonitinho, no Salmo 23, está bonitinho. Mas essa Bíblia ficou guardada um tempinho lá. Mas aí eu resolvi, no momento certo, pegar nela. Eu falei, poxa vida, ela tem uma dedicatória lá. O que você ler aqui vai servir para você guiar os seus caminhos. Poxa vida, que bom, guiar meus caminhos, ótimo. E estava sendo um feriado, eu acredito até que fosse carnaval, porque eu não gosto muito de carnaval, como vocês não gostam, porque vocês estão aqui também, né? Mas eu peguei e comecei a folhear, e daquela forma mesmo, folhear. O primeiro livro que se abre, até então, foi Jó. Livro de Jó. Mas que coisa. Comecei a ler. E aquilo, falei, que batalha incrível, né? O diabo, Deus, Jó no meio. E ele era um homem próspero, ele era um homem poderoso, ele era um homem culto. Ele chamava atenção, né, por onde ele passava, pela família que ele tinha, pelos bens que ele tinha. E ele perdeu tudo. Ele era tão próximo a Deus e ele perdeu tudo. Não aguentei. Eu falei, Elci, o que é isso aqui? O primeiro livro que eu penso em ler a Bíblia, aparece o livro de Jó. E ela falou bem assim, tenha calma, me deu um livrinho explicativo sobre o livro de Jó. A importância de a gente ler, quando a gente quer ler, é uma coisa muito interessante. Porque a partir desse momento, eu comecei a entender o que Deus fez na vida de Jó. Porque o mais importante que aconteceu na vida de Jó, não foi o que ele sofreu, foi o fim. Eu falei, poxa vida, então para mim acho que isso é bom. Então isso foi um processo. A Bíblia, na sua vida, é um processo. Você lê, reflete, se aproxima de um grupo pequeno, se aproxima de pessoas que conhecem. Agora preciso fazer outra propaganda. Como eu se conhece Bíblia, viu, gente? Qualquer dúvida pode perguntar, ela conhece, viu? Então ela sempre me trouxe dessa forma, a Bíblia de uma forma clara. É assim que Deus coloca pessoas na nossa vida, dessa forma. E não tinha como, depois de tanto, amor pela Bíblia, isso quando a gente conhece a palavra, a gente transborda, a gente quer falar da Bíblia, a gente quer pregar, a gente quer dar cambalhota, a gente não sei, não sei como é que vocês reagiram. Mas eu tinha até vontade de ser pastor e missionário. Uma coisa louca mesmo. Pastor é louco, Então, mas aí eu falei assim, apareceu Gideões Internacionais na minha vida. Que é uma associação de homens de negócio, profissionais autônomos, oficiais militares, sargentos, até sargento, cristãos, que fazem parte dessa associação para distribuir o Novo Testamento.
a Bíblia, tá bom? E quando eu fiquei conhecendo essa associação, ficou muito mais fácil. Poxa, eu não quero largar tudo que eu tenho, né? Mas eu sinto o chamado, eu preciso. E era uma forma de eu poder estar levando a palavra para todas as pessoas que eu tinha vontade de entregar e falar. E o texto de Isaías, há mais de 500 anos antes de Cristo nascer, já falava: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Eu nem imaginava que um dia ia prosperar a ponto de eu estar aqui na frente para falar de vocês sobre a Bíblia. Eu acho que ele já sabia, né? Ele já sabia. Os Gideões, nós estamos organizados em mais de 200 países e territórios, né? Então eu falei, poxa, encaixou. Não saiu daqui, tem gente entregando. Inclusive agora, nesse horário, que para a gente é carnaval, do outro lado do mundo, já é dia, já tem gente entregando o Novo Testamento. Que incrível, né? Muita Bíblia. Ela é impressa em mais de 104 idiomas. Então, não fica ninguém sem entender a Bíblia. Os Gideões, em mais de 100 anos, distribuíram mais de 2 bilhões de escrituras pelo mundo todo. Exatamente 2,4 bilhões hoje. Tá bom? É o livro mais vendido, né? É o livro mais lido e é o livro mais distribuído também. O que será que tem nesse livro? De que forma será que a gente tem lido esse livro? De que forma? Só no Brasil, mais de 200 milhões de escrituras já foram distribuídas também. Em todo lugar, em todo canto do país já tem o Novo Testamento distribuído. Isso mais ou menos representa que a cada segundo, quase 3 Bíblias são distribuídas pelo mundo todo, a um custo de R$ 2,80. Barato, né? Barato. Encaixa bem. E aonde a gente faz essa distribuição? Escolas, universidades, locais, as escolas principalmente quando as crianças já são alfabetizadas, como o Túlio falou, desde criança. Um adendo aqui é sobre as crianças. Eu não sei se pais ou responsáveis que trazem as crianças para o Pense Laranja. Vocês sabiam que tem uma atividade que eles saem para fazer durante a semana inteira e tem uma leitura bíblica por dia? Vocês sabiam disso? É uma forma de a gente, aqui na comunidade, sendo também lançado, para a nossa comunidade, para fazer diferença. A gente não mede esforços, seja qualquer hora, a gente vai fazer essa distribuição de manhã, à tarde e à noite nas escolas. On the 25th of November 1989, at 9:50 p.m., I received Jesus Christ as my personal Savior. Praise God. Through using this book, I have been able to preach the young children. I've been able to preach the adults. When this work continues to be done to the young children, as they did to come to my school to give to the young children, I was so happy. I encourage Gideon International to continue doing the same, such that the young children of this nation could grow up spiritually and continue to know God more, so that life can be good in future for them. Thank you so much, Gideons, for having come to my school. Come next year, I will keep waiting.
Imaginou uma alegria dessa de estar recebendo o Novo Testamento? Do outro lado, na África. Nós também fazemos distribuição na área militar, Forças Armadas, Marinha, Exército Aeronáutico, Polícia Militar, Bombeiros. A equipe não para de trabalhar, tendo um tempinho livre, está indo fazer a distribuição, carregando essas caixas, levando para onde a gente está autorizado a fazer. A gente está indo fazer essa distribuição. Em presídios, tanto masculinos como femininos. Ano passado, ano retrasado, em 2018, todos os presídios do estado de São Paulo, todos os presídios, funcionários e presidiários, receberam a porção da palavra. A gente está fazendo o nosso papel. Autoridades, prefeito, não só o presidente Bolsonaro, mas também a presidente Dilma recebeu, o Temer também recebeu, o Lula também recebeu, tá bom? Nosso prefeito Crespo também recebeu, né? A nossa prefeita também, Jaqueline, também recebeu. Enfim, nós distribuímos para todo mundo. Eu preciso falar um pouquinho das auxiliares. Quem são as auxiliares, né? Esse termo carinhoso são as nossas esposas que fazem parte também do ministério dos Gideões, que além de ficarem orando, né, eles têm a hora do poder, que todo dia, às 7 horas da manhã, as auxiliares do mundo inteiro oram pelos Gideões, oram pelas distribuições, oram pelas igrejas. O que elas fazem? Também elas arrumam tempo e vão distribuir em hospitais, postos de saúde, consultórios odontológicos e médicos. Um trabalho de formiguinha, incessante. O tempo todo alguém está trabalhando. Em hotéis também. Vocês sabiam que um Novo Testamento que vocês já viram, né, em hotel? E a primeira coisa que eu vou, quando eu estou hospedado em hotel, é pegar no criado mudo para ver se tem uma Bíblia lá. Vocês sabiam que se você falar com o gerente que você quer ler uma Bíblia, ele vai entrar em contato com a gente, algum gideão que estiver na área, para lá colocar essa Bíblia naquele lugar? Nosso papel também é esse, né? É cobrar da onde a gente pode estar fazendo alguma coisa das pessoas que não aceitam receber. E ele tem esse potencial de alcançar 2.300 pessoas no período de 6 anos num quarto de hotel. Olha quanta gente tem contato com esse Novo Testamento, com essa Bíblia, no mundo inteiro. Nós também, gideões e as auxiliares, nós carregamos isso aqui também no bolso. É a oportunidade que sempre nós temos, eu principalmente no meu consultório, eu tenho lá. Se a pessoa tiver um pouquinho triste, der uma brecha, ele vai ouvir a palavra. Ele vai ouvir. E é incrível como a gente está distribuído, né? No nosso ambiente, é muito mais fácil a gente conhecer as pessoas, como a gente vai chegar nelas, a necessidade que elas têm. Gente, tem muita gente precisando, é muita gente. Você também pode baixar gratuitamente o Gideon Bible, né? Além do YouVersion, tem também dos Gideões, em várias línguas, né? Você lembrou lá, tem ali, pode ir lá, pegar lá, aproveitar o texto e influenciar pessoas a estarem lendo. Tudo isso que eu estou falando, vocês também podem estar acompanhando pelo Facebook, tá? Na nossa página. Enfim, é um trabalho incessante no mundo inteiro. É como eu falei para vocês. A gente vai dormir daqui a pouco. Tem gente trabalhando. E por que a gente faz tudo isso?
Por quê? Porque bilhões, nossa população de mais ou menos 7 bilhões de habitantes, né, a metade ainda não conhecem e nem ouviram falar da Bíblia. Né? Naquela distribuição de Uganda, na África, quando os gideões se reuniram, do mundo inteiro se reuniram para fazer essa distribuição, levaram 500 mil Novos Testamentos lá. Quando chegou, o caminhão chegou nessa aldeia onde eles estavam reunidos esperando o Novo Testamento, logo acabou. Não teve nem como chegar próximo às outras escolas. As outras escolas que estavam sabendo que estavam para chegar essas Bíblias, iam ter que esperar só o próximo ano. A necessidade é grande, a vontade de eles lerem também é grande. E como é que isso a gente pode fazer? Tudo é possível com o apoio dos pastores, do Túlio, Renato, que não está aqui hoje, que autorizou, do Lucas, né? Os pastores que nos apoiaram a estar aqui hoje, para podermos estar levando, trazendo um pouquinho da nossa propaganda que nós estamos fazendo. Os gideões no mundo inteiro, não sou eu, do mundo inteiro. Né? Porque o apoio da igreja também é importante, porque os gideões funcionam como um braço estendido da igreja. Né? Tem lugares que a igreja não entra, mas os gideões vão entrar. Os gideões vão entrar. Né? E é isso que eu conto com vocês. Sua escola ainda não recebeu? Por que não recebeu? Por que vocês não autorizaram os gideões a entrar aqui? Foi no hotel? Por que vocês não têm um Novo Testamento, uma Bíblia aqui? Esse tipo de apoio que a gente quer também de todo mundo que ouve, né, essa mensagem. A gente quer também pedir para vocês oração. Né? Oração para que novas portas sejam abertas para que esses novos testamentos sejam distribuídos. Tá? Tem muito diretor de escola hoje que não permite essa distribuição. Por que será? Né? Por que será? Eu falei para vocês a qualificação para ser um gideão. Né? A gente está com um tempinho, vai até lá, e tem diretor falando não. Não. Então, oração para toda a igreja, para que novas portas sejam abertas, para que pastores permitam que outras igrejas recebam essa mensagem, para que os novos testamentos, os milhares de novos testamentos que já foram distribuídos, que estão guardados em gavetas, saiam dessas gavetas e vão para a mão das pessoas para que elas leiam, como um dia eu li, como um dia você leu. E isso é a grande diferença. Oração para que leia. E a gente também veio aqui por quê? Né? Por que eu estou falando? Porque tem muita gente que é qualificada para ser gideão aqui. Né? Não pode ser qualquer um. Infelizmente, nós temos que ter pessoas que tenham tempo livre, que são donos do seu tempo para que possam estar fazendo distribuição, por exemplo, a 1h da tarde, às 11h da manhã, às 11h da noite. Né? Então nós viemos convidá-los, quem tem condições, esposas, dar uma cutucada no marido que pode ser. Né? E como eu falei, ofertas. Né? Cada Novo Testamento custa R$ 2,80. E cada Novo Testamento na mão de uma criança, de uma família, tem um efeito devastador. Né? Faz até gente como eu vir falar aqui na frente para vocês. Quem não estiver preparado, esse Novo Testamento aqui é um cofre, vai estar lá na frente, tá bom? Vai estar na entrada. Quem estiver preparado, está aqui. Se deixar de tomar um café, vai estar uma família aí, sendo presenteada aí com o Novo Testamento. Quanto que você quiser, tá bom?
Quem não tiver preparado tem o Plant, que é o plano de aquisição de Novos Testamentos, que pode ser ajudado mensalmente. Tá bom? Todo esse recurso é usado exclusivamente para a confecção de Novo Testamento. Tá? Todas essas distribuições que vocês viram por aí, todas as viagens que a gente faz, é custeada também do nosso bolso. Tem Gideão aqui, tem bastante Gideão hoje que veio visitar a gente aqui. Tá bom? Para que vidas sejam transformadas. Vidas como a minha, vida como a dos Gideões que estão aqui auxiliares, vida como a de vocês foram transformadas. Esse transbordar da graça é para fora, gente. Tá bom? É se encher de espírito na igreja, se encher de espírito da palavra, se encher de espírito nos grupos pequenos. E vamos falar amém, né? Vamos falar amém. Né? 7-1, gente. É alegria. É com alegria. Queria agradecer novamente os pastores que apoiaram para a gente estar aqui falando sobre isso, trazer essa mensagem, num dia tão especial, né, de comemoração, ordenação, diácono novo, e toda a comunidade teve a paciência de estar ouvindo. Eu ia ficar mais 5 horas, porque lá ficaram 6, mas vou economizar, tá bom? Queria orar com vocês, para a gente encerrar. Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito na vida desta comunidade. Reconhecemos, Senhor, que tudo o que temos, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, vem do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais sensíveis às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. São tantas demandas, são tanta necessidade, uma palavra amiga. Mas, antes de tudo, desperta em cada um de nós, pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje, para que tenhamos esse anseio em te conhecer através da Tua palavra, de estarmos lendo, reconhecendo o quanto o Senhor já fez por nós, e que cada decisão que formos tomar, cada atitude, seja acima de tudo pensada e refletida através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta comunidade. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Continue a usar cada um de nós para proclamarmos a Tua verdade, a Tua palavra, com o perdão dos nossos pecados e das nossas limitações, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.